Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, sexta-feira, essa videoaula é para os meus alunos dos cursos de Nutrição e Fisioterapia, referente à disciplina de Biologia Molecular e Genética Aplicada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Em relação aos recados, se vocês puderem, inscrevam-se no canal, façam comentários em relação ao vídeo, deem um joinha, tá? E em relação ao conteúdo, gente, não se preocupem, tá? Se vocês puderem observar aí o calendário de vocês, o cronograma de aulas, nós estamos dentro do cronograma. Por exemplo, hoje, dia 27 de março, se a aula fosse presencial, eu estaria fazendo uma revisão dos conteúdos já abordados, tá? Como não tem aula presencial, eu estou fazendo essa videoaula em relação ao conteúdo da aula passada, que é sobre doenças cromossômicas, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é doenças cromossômicas. O material eu já enviei na última semana, em formato em PDF, então sempre tenha o hábito de assistir a videoaula e depois ler o material para complementar aí o assunto, tá bom? Então, em relação à metodologia, né, só para complementar as informações, o material eu disponibilizo em formato em PDF e, além disso, também nós temos agora as videoaulas necessárias, né, nesse período de isolamento social. Como eu sempre falo para vocês, tenham sempre o hábito de entrar no site da instituição e entrar, né, no portal do aluno, tá? Então, façam lá o login, senha e naveguem pelo portal do aluno e desenvolvam lá todas as atividades, não só das minhas disciplinas, tá? Como também de todas as outras. Então, nesse período em que não há aulas presenciais, é muito importante aí a participação de vocês no portal do aluno, tá bom? Então, tema da aula de hoje, de Biologia Molecular e Genética Aplicada, referente aí ao material que eu enviei na semana passada, que é sobre doenças cromossômicas. Só para nós nos situarmos, doenças cromossômicas, elas estão naquele rol de doenças genéticas, tá? Mas só para a gente complementar a informação, o que é uma doença genética? Doença genética, ela vai ocorrer quando nós temos alterações no material genético, tá? Então, uma doença genética vai ser caracterizada por alterações no material genético do indivíduo. Essas doenças genéticas, elas podem ser hereditárias ou não, tá? E essas doenças genéticas, elas podem ser divididas aí em três grandes grupos, tá? Que nós já vimos. Então, nós temos, por exemplo, as doenças monogênicas. Foram as primeiras doenças genéticas que nós abordamos em sala de aula. As doenças monogênicas, elas estão relacionadas com distúrbios em quantos genes? Isso mesmo, em um único gene, tá? Elas podem ser aí do tipo recessivas, onde nós temos aí, por exemplo, a anemia falciforme, a fibrose cística. Elas podem ser do tipo dominante, como por exemplo aí a doença de Huntington, e elas podem ser também as doenças monogênicas ligadas aos cromossomos sexuais, tá? Como exemplo, né, nós temos a distrofia muscular de Duchenne e a hemofilia, tá? Então, um primeiro grupo de doenças são as doenças monogênicas. Outro grupo de doenças que nós vamos abordar na próxima aula são as doenças de caráter multifatorial. As doenças de caráter multifatorial envolvem distúrbios em vários genes de diferentes cromossomos, tá? E além disso, essas doenças multifatoriais, elas são fortemente influenciadas aí pelo ambiente.
tá? Quem são essas doenças? Na verdade, aí são todas as doenças não infecto-contagiosas, tá? Elas podem ser classificadas aí em doenças de caráter multifatorial, que nós vamos abordar na próxima aula, tá? E na aula de hoje, outro grupo de doenças genéticas bastante importantes são as doenças cromossômicas, tá? Então, a aulinha de hoje, doenças cromossômicas. As doenças cromossômicas, elas são caracterizadas por alterações no cariótipo do indivíduo. Lembra do que é o cariótipo? Muito bem, é o conjunto de cromossomos. Então, quem tem uma doença cromossômica vai ter alterações em seus cromossomos. Essas alterações podem levar aí a números anormais de cromossomos ou alterações na estrutura do próprio cromossomos, tá? Então elas podem ser caracterizadas por números diferentes de cromossomos. Por exemplo, nos seres humanos, nós temos aí 23 pares de cromossomos. Então, as doenças genéticas cromossômicas, elas podem ser numéricas, o indivíduo tem um número diferente de 46 cromossomos, ou elas podem ser, ela pode apresentar alterações na estrutura e morfologia dos cromossomos. Nesse caso, ele também tem aí os 46 cromossomos, mas esses cromossomos eles apresentam uma alteração na sua estrutura, tá ok? Que mais, gente? Então vamos só voltar aqui, ó. Representação do cariótipo de um indivíduo normal. Então, só recordando, nós já vimos essa definição no começo do semestre. Então, nós, seres humanos, temos aí 23 pares de cromossomos. É isso aí, 46 cromossomos. E como que nós representamos o cariótipo dos seres humanos? Deu uma gaguejada, blá, 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 blá. Então, por exemplo, mulher, né? 46 cromossomos, XX. Lembrando que o X representa aí o indivíduo do sexo feminino. Homem, com cariótipo normal, 46 XY. Tá? Então, esse é o modo da representação normal aí do cariótipo humano. E as doenças cromossômicas, como eu falei, elas podem ser de dois tipos. Numéricas, onde o indivíduo tem um número anormal de 46 cromossomos, tá? Ele pode ter um número de cromossomos a mais ou número de cromossomos menor que 46, tá? As doenças cromossômicas numéricas, elas representam aí a grande parte, né, de todas as doenças cromossômicas. Tá? E as estruturais, que envolvem alterações na estrutura dos cromossomos, representam aí uma pequena porcentagem das doenças cromossômicas. Então, nós vamos começar falando primeiro das doenças cromossômicas numéricas. As doenças cromossômicas numéricas fazem parte de uma das maiores categorias de patologias genéticas responsáveis por inúmeras malformações congênitas. E essas malformações congênitas, né, nas doenças cromossômicas, elas acabam recebendo aí a denominação de síndromes. Tá? E essas doenças são caracterizadas por alterações, obviamente, né, no número de cromossomos. Ou seja, os indivíduos afetados vão apresentar um número de cromossomos diferente de 46. E essas doenças genéticas cromossômicas, elas podem envolver qualquer tipo de cromossomo do cariótipo humano, tá? Então, elas podem envolver os autossomos, que são alterações nos cromossomos do par 1 ao par 22. Tá? E também podem envolver alterações no par de cromossomos sexuais, par 23, os cromossomos X e Y. Tranquilos? Essas doenças cromossômicas, elas
também, as numéricas, elas também podem ser chamadas de aneuploidias, tá? Então, aneuploidias é o número ou diminuição no número de cromossomos. As aneuploidias, elas podem ser aí de dois tipos, tá? Monossômicas, né? Ou monossomia, que vai ser caracterizada pela falta de um cromossomo em um dos 23 pares, tá? Como é uma monossomia, o número total de cromossomos desses indivíduos, obviamente, não é 46. Se é uma monossomia, está faltando um cromossomo, ele vai ter quantos cromossomos? Isso mesmo, 45 cromossomos. Tá? Então, monossomia é a falta de um cromossomo naquele conjunto de 23 pares. Tá? Então, o indivíduo vai ficar com 45 cromossomos. E a trissomia, que é o tipo de aneuploidia mais comum. E só presta atenção, então. A trissomia ela vai ser caracterizada por um cromossomo a mais em um desses 23 pares de cromossomos do indivíduo. Tá? A maioria dos indivíduos afetados, aqueles que conseguem sobreviver, eles vão ter, então, se é uma trissomia, ele não vai ter 46 cromossomos. Ele vai ter quantos cromossomos? Isso mesmo, 47 cromossomos. Tá? Então, as trissomias, elas representam aí a grande parte aí das doenças genéticas cromossômicas, tá? Numéricas cromossômicas. Causas das aneuploidias, né? O pessoal tem muita dúvida, né? Como que a pessoa desenvolve aí uma síndrome, né? Uma trissomia cromossomal, tá? Então, as aneuploidias acontecem por causa de processos de não disjunção meiótica. O que é isso? É uma falha na separação de um dos pares de cromossomos durante o processo de divisão celular, tá? Que vai ser caracterizada aí pela meiose. Tá? Só para lembrar para vocês, a meiose é um processo de divisão celular em que vai ser originado, então, as células germinativas, os gametas, espermatozoide e ovócitos, né? Óvulos. Tá? Então, quando ocorre falhas nesse processo de divisão celular, chamado aí de não disjunção meiótica, você tem, então, células germinativas com número anormal de cromossomos. Tá? E aqui tem um esqueminha para vocês, também tem no material de vocês, tá? Então, só para a gente voltar um pouco, né? O que é a meiose? Né? É um processo de divisão celular, tá? Então, a função da meiose é gerar células germinativas. O esquema está mostrado aqui para vocês. Ó. Meiose normal, tá? É gerar células germinativas, espermatozoides e ovócitos, né? Ou óvulos, com número normal aí de cromossomos. No caso, espermatozoide vai ter 23 pares de cromossomos e espermatozoide vai ter 23 cromossomos e os óvulos, né, ou ovócitos, vão ter também 23 cromossomos, tá? Então, se você tem 23 cromossomos do espermatozoide, 23 cromossomos do óvulo, a hora que ocorre a fecundação, nós vamos formar aí um zigoto com 46 cromossomos. O zigoto segue o seu processo aí de desenvolvimento, vai dar origem ao embrião, o feto, enfim, a um indivíduo, a um organismo com 46 cromossomos, tá? 23 pares de cromossomos, tá? Então, essa é a função da meiose, gerar células germinativas com o número correto de cromossomos. Tá? No entanto, né, nesse fenômeno da não disjunção meiótica, que nós representamos aqui ao lado, falhas nesse processo de divisão celular vai acabar gerando espermatozoide e óvulos com números anormais de cromossomos. Tá? Então, se você tem ou espermatozoide ou óvulos, ovócitos, com número anormal de cromossomos,
obviamente vai ser gerado aí um indivíduo com algum tipo de aneuploidia. Ele pode ter tanto uma monossomia ou uma trissomia, tá? E o que é sabido, né, em relação a esse processo, a essas falhas de meiose, de divisão celular, é, é que um fator de risco bastante importante diz respeito à idade, diz respeito ao avanço da idade materna na gestação, tá? Então, com o avanço da idade materna, existe uma probabilidade de gestar um bebê com alterações cromossômicas, tá? Principalmente gestações, mulheres, né, acima dos 35 anos. Então, a idade materna é um fator de risco para a ocorrência dessas doenças cromossômicas. Outro dado bastante que colabora também com esse defeito aí de erros do processo de divisão celular é a falta da vitamina B9, a falta de ácido fólico, tá? Então são esses os dois fatores de risco que vão causar esse tipo de doenças cromossômicas, certo? Muito bem. Não desliguem o vídeo, continua assistindo, tem mais coisa vindo por aí, tá? E, gente, nessas doenças cromossômicas, né, nessas numéricas aí, nós temos o surgimento das síndromes, né? Então, o que é uma síndrome, tá? Então, esse termo síndrome refere-se a um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar aí uma determinada doença, né? Vai caracterizar essas doenças genéticas cromossômicas. Então, nós temos aí a síndrome de Down, por exemplo, que vai ser caracterizada aí por uma série de sinais e sintomas desta doença, tá? Então, síndrome é isso, tá? É um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar um tipo de doença. Então, vamos falar das doenças cromossômicas numéricas relacionadas com os cromossomos autossomos. Lembrando que os autossomos são os cromossomos do par 1 ao par 22. Tá? E a principal trissomia, né, a principal doença cromossômica, né, a principal trissomia aí é a síndrome de Down. Tá? A síndrome de Down vai ser então a trissomia, a pessoa vai ter aí, em vez de ela ter um par de cromossomos, ela vai ter um trio de cromossomos. Tá? E esse trio de cromossomos vai estar em qual cromossomos? No par 21. Tá? Na verdade não é um par, né? É uma trissomia lá do cromossomo 21. Tá? Então a pessoa tem 3 cromossomos lá no 21. Esse tipo de... A síndrome de Down ela afeta homens e mulheres em igual proporção. Tá? Olha só, outro dado importante, né? Como que é representado o cariótipo para esses portadores de doenças genéticas cromossômicas? Então, por exemplo, na síndrome de Down, a pessoa tem uma trissomia. Então, ela não vai ter 46 cromossomos. Ela vai ter quantos cromossomos? 47. Então, você tem 47. Se for mulher, se for homem, XY, né? XY caracteriza o sexo masculino. Aí você coloca, depois da representação do sexo, você coloca um sinal de positivo e indica o cromossomo que está em trissomia. No caso da síndrome de Down, é o cromossomo 21. Tá? E para a mulher, mesma coisa. 47, XX, sexo feminino, e o cromossomo afetado aí é o 21. Tá? Opa, quase minha TV cai aqui. Que mais? Então, é a doença cromossômica que apresenta... Olha que interessante, gente. É a doença cromossômica que apresenta maior expectativa de vida entre os indivíduos afetados. Tá? As principais características da síndrome de Down são
O indivíduo tem olhos orientais, língua protraída, mãos curtas, doenças cardíacas é bem comum, tá? Doenças intestinais também está presente, além de hipotiroidismo e um retardo no desenvolvimento, um retardo mental com grau variado, tá? Eu comentei que a síndrome de Down é uma das síndromes em que o indivíduo apresenta aí uma maior expectativa de vida. E isso se deve, gente, à atenção que essas pessoas estão tendo aí nos últimos tempos, tá? Então, o portador de síndrome de Down, ele vai ser tratado aí por uma equipe, uma equipe multidisciplinar, envolvendo a presença de vários profissionais. Dentre esses profissionais que contribuem para o aumento na expectativa de vida desses indivíduos, estão vocês, tá? Nutricionistas e também fisioterapeutas, tá? Então, graças a profissionais como vocês, as pessoas hoje, né, que têm síndrome de Down, conseguem ter uma vida aí relativamente normal, tá? Outra síndrome é a síndrome de Edwards, que envolve a trissomia em qual cromossomo? Está marcadinho aqui, cromossomo 18. Tá? Também afeta homens e mulheres em igual proporção, ia falar em igual proporção, tá? E como que é representado o cariótipo? Ó, então é uma trissomia, tem um cromossomo a mais, então são 47 cromossomos. Se o indivíduo é do sexo masculino, XY, aí você coloca um sinal positivo, né, e indica onde está ocorrendo a trissomia, que no caso da síndrome de Edwards, envolve o cromossomo aí 18. Tá? Mulher, a mesma coisa, 47, XX, 18. Tá? O que mais? É a segunda doença cromossômica mais frequente. As principais características da síndrome são defeitos cardíacos, defeitos no sistema nervoso central, defeitos congênitos na região do crânio, na região das genitais, mãos e pés. Tá? Outra coisa interessante é que a maioria dessas doenças cromossômicas, elas são responsáveis por abortos espontâneos, tá? Então, às vezes você pode até conhecer uma pessoa, né, uma mulher que está tendo uma gestação aparentemente normal e depois ela é surpreendida aí com a morte, né, do feto, né? Ela sofre um aborto espontâneo. E em muitos casos, esses tipos de aborto espontâneo estão relacionados aí com a presença de algum tipo de doença cromossômica, tá? E a síndrome de Edwards, ela vai ser responsável aí, em parte, por esses abortos espontâneos, tá? Caso o indivíduo, né, caso o feto consiga sobreviver após o nascimento, portadores de síndrome de Edwards apresentam uma baixa expectativa de vida, tá? Entre 1 a 2 anos. Síndrome de Patau é outra trissomia bastante frequente, conhecida, e envolve a trissomia em qual cromossomo? 13. Tá? Também afeta homens e mulheres em igual proporção. Cariótipo é uma trissomia. Então, 47, se for do sexo masculino, XY, e adiciona aí o 13, né? Envolvendo o cromossomo afetado é o 13. Mulher, mesma coisa, 47, XX, mais o 13. Tá bom? Caso a pessoa, né, também a síndrome de, de Patau, né? Síndrome de Patau é responsável também por abortos espontâneos. E caso o feto consiga sobreviver, aí a expectativa de vida já é muito mais baixa, tá? Dependendo aí de 1 mês a 1 ano, tá? Então,
tem certas doenças cromossômicas que as alterações provocadas aí nas estruturas orgânicas dos indivíduos é tão grave que dificilmente eles conseguem sobreviver, tá? E outras trissomias, trissomia do cromossomo 22, trissomia do cromossomo 16, esses tipos de trissomia nesses cromossomos também são responsáveis aí por abortos espontâneos naqueles 3 primeiros meses de gestação, tá? Então, como eu falei, essas alterações cromossômicas numéricas acabam sendo bem deletérias aí pro indivíduo, tá? E nós também temos as doenças cromossômicas envolvendo aí o par sexual, né? Os cromossomos X e Y. Dentre dessas doenças, nós temos a síndrome de Klinefelter, tá? O cromossomo afetado é o par sexual. Reparem que na síndrome de Klinefelter, o indivíduo ele tem uma trissomia nos cromossomos sexuais. No caso, na síndrome de Klinefelter, ele vai ter 2 cromossomos X e um Y, tá? E qual que é o sexo dessa pessoa? Obviamente, né, se ela tem um cromossomo Y, ela vai ser aí do sexo masculino, tá? Então, é a trissomia envolvendo aí os cromossomos sexuais, o cariótipo 47, vírgula, X, X, Y. Esse é o cariótipo, tá? Indivíduo aí do sexo masculino, tá bom? A síndrome de Klinefelter, então, vai ser caracterizada pela presença de um cromossomo X a mais, e esse cromossomo X a mais, ele vai dificultar toda a produção aí da testosterona, que basicamente é os efeitos da testosterona que vai diferenciar aí os indivíduos, feminino e masculino, tá? Então, quem tem síndrome de Klinefelter, a produção de testosterona fica bem comprometida, tá? Características dessa síndrome: alta estatura, ginecomastia, né, que é um desenvolvimento aí exagerado das glândulas mamárias, tá? Infertilidade, uma distribuição de gordura corporal que se assemelha à distribuição de gordura presente nas mulheres, tá? O que mais? Massa muscular reduzida, braços longos e dificuldade aí em relação ao aprendizado, tá? O retardo mental pode também aparecer, mas em graus bem variados. E outra síndrome envolvendo os cromossomos sexuais é a síndrome do triplo X, né? Então, olha, a pessoa então tem 3 cromossomos X. Qual que é o sexo da pessoa? Não tem outro, né? Feminino, tá? 47,XXX, sexo feminino. É a principal doença cromossômica ligada aos cromossomos sexuais. Características, né, dessa síndrome são as pessoas afetadas apresentam um fenótipo normal, então não dá para a gente ter a percepção visual se a pessoa tem ou não essa síndrome, por exemplo, tá? Ela tem um fenótipo normal de uma mulher, tá? No entanto, é comum aí alta estatura, um variado grau aí de retardo mental, tá? Assim como um variado grau também relacionado à sua fertilidade, tá? E também um baixo tônus muscular. Então são as principais características dessa síndrome. E a síndrome do duplo Y, também uma trissomia. A pessoa vai ter 2
cromossomos Y. Indivíduo do sexo masculino. Tá? Cariótipo, 47XYY. Tá? Gente, cromossomo Y a mais. Então, produção de testosterona está lá em cima. Tá? Esses indivíduos com essa síndrome, eles apresentam até um fenótipo normal, tá? Alta estatura, excesso de acne, essa produção excessiva de testosterona faz com que a pessoa tenha problemas comportamentais e esse excesso de testosterona leva aí a um quadro extremo de agressividade. Tá? Então essas pessoas são bem agressivas. E um dado interessante é que uma pesquisa feita nos Estados Unidos, envolvendo aí presos que cometeram crimes bem violentos, foram feitos aí uma triagem nos seus cariótipos e perceberam que essas pessoas altamente agressivas, que cometem crimes de alta periculosidade, elas tinham essa síndrome, tá? Certo? Síndrome do duplo Y. Tá? Aí nós temos, em relação aos cromossomos sexuais, nós temos a síndrome de Turner. Olha só, na síndrome de Turner vai ser uma monossomia. A pessoa vai ter deficiência de um cromossomo X. Tá? Então, é uma monossomia. E o cariótipo, se falta um cromossomo, né? 45,X. Qual que é o sexo da pessoa? Mulher, né? Sexo feminino. Características da síndrome, né? Então nós temos aí baixa estatura, ausência de mamas, ausência de menstruação, esterilidade também está bastante presente e a inteligência pode ser normal, tá? E também é comum aí a presença de defeitos cardíacos, defeitos renais. E as doenças, então nós vimos as doenças cromossômicas numéricas, as trissomias, né, e a monossomia. E nós temos também, nesse grupo de doenças cromossômicas, além das numéricas, nós temos as doenças cromossômicas estruturais, tá? Então são alterações que não modificam o número de cromossomos de uma célula, mas determinam o aparecimento de cromossomos anormais. Então a pessoa tem os seus 46 cromossomos. No entanto, esses cromossomos estão alterados. Tá? Ele tem alguma alteração na sua estrutura, na sua morfologia. Tá? As causas que levam a esse fenômeno são erros durante o processo de desenvolvimento embrionário, né, o processo de divisão celular, tá? E fatores externos, radiações, uso de drogas, produtos químicos, infecções virais. E os principais tipos de alterações cromossômicas estruturais são deleções, né? Como o nome sugere, ocorre perda de parte do cromossomo. Tá? Então, o cromossomo não se desenvolve como um todo, ele perde parte de sua estrutura. Tá? Um exemplo bastante comum relacionado a deleções cromossômicas é a síndrome de Cray-Duchamp, que vai ser caracterizado por malformações faciais e retardo mental. E aqui tem um esquema para vocês, né? Então reparem que a pessoa tem perda de parte do seu cromossomo. Tá? Então é algo, pode ser um fator ambiental ou erros de divisão celular do próprio feto. Tá? Duplicações, nesse caso, o cromossomo, a hora da divisão celular, ele se duplica e apresenta aí um excesso de genes, por exemplo. Então, na duplicação, o cromossomo ele vai ter
pedaços a mais, genes a mais, tá? Que é o que ocorre, por exemplo, aqui com o cromossomo 17, ó. Ele recebeu um pedaço a mais, né? Genes a mais. E a principal síndrome relacionada aí às duplicações cromossômicas envolve o cromossomo 17, que é a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, tá? Que é uma doença neurológica, vai ser caracterizada, né, por neuropatia dos nervos periféricos. Então a pessoa perde a sensibilidade aí de mãos, pés, a atrofia desses membros. Tá? Então na duplicação, então na deleção, o cromossomo ele perde parte da sua estrutura. Na duplicação é o contrário. Ele ganha partes a mais, né? Pedaços a mais, genes a mais. Tá? E as translocações, que é a fusão entre partes de cromossomos. Então a pessoa tem 46 cromossomos, mas esses cromossomos sofreram translocações, fusões, tá? E um exemplo de translocação cromossômica bastante comum envolve os cromossomos 9 e 12, conforme eu mandei no material de vocês, tá? E esses cromossomos, quando se juntam, formam o cromossomo chamado cromossomo Filadélfia. Esse cromossomo Filadélfia ele vai ser responsável aí pelos casos de leucemia mieloide. Tá? Muito bem, gente. Então essa foi a nossa videoaula relacionada à temática da semana passada, doenças cromossômicas. Tá? Agora eu queria que vocês se dirigissem ao portal do aluno, tem umas questões lá em atividades online, por favor, façam, tá? E assistam o vídeo sempre, né? Se possível, façam um comentário, dê um like, tá ok? Gente, é isso. Bom final de semana, tá? Juízo, cuidem-se. Fui.